A filosofia do iluminismo, que era um movimento cultural e intelectual do século XVIII, questionou a inspiração e a autoridade da palavra de Deus. E essa tendência filosófica supunha que o intérprete moderno deve distinguir entre o que uma passagem bíblica significava para o tempo em que foi escrita e o que significa hoje. Para eles, é uma ilusão supor que a antiga versão do mundo da Bíblia possa ser renovada hoje. Mas havia um detalhe que eles ignoraram. O autor da Bíblia é Deus, e ele não muda, e suas verdades e princípios permanecem para sempre. Como diz Isaías 40 e o verso 8, seca-se a erva e murcha-se a flor, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Sejam todos bem-vindos ao esboço da lição de Escola Sabatina. Estamos na lição número 3, que tem como título A visão de Jesus e dos apóstolos acerca da Bíblia. E examinaremos duas questões na parte da compreensão do texto desta semana. Estes dois assuntos são, em primeiro lugar, Jesus e as Escrituras, e falaremos também sobre os apóstolos e as Escrituras. Tudo bem? Vamos ao primeiro assunto, então, Jesus e as Escrituras. Nesta parte, veremos pelo menos 6 princípios fundamentais que emergem do relacionamento de Jesus com as Escrituras. E este primeiro princípio é que Jesus veio para confirmar a autenticidade e a autoridade do Antigo Testamento. Vocês sabiam que existem pelo menos 2.688 usos do Antigo Testamento no Novo Testamento? Por exemplo, no livro de Mateus, capítulo 12, 40 e 41, Jesus confirmou a autenticidade do milagre da sobrevivência de Jonas na barriga de um grande peixe. E ele também fala dos eventos que cercaram a pregação de Jonas em Nínive como um fato histórico, real e confiável. Jesus confirmou esta história. Por outro lado, Jesus confirmou a realidade histórica de muitos personagens da Bíblia. Por exemplo, Abel, ele é mencionado em Mateus 23, 35. David, em Mateus 12, 3. E Zacarias, em Mateus 23, 35. E outros mais. O segundo princípio é que Jesus veio para cumprir a palavra de Deus. E em Mateus 5, 17 e 18, Jesus destacou por seu exemplo a natureza eterna desta lei. Ele disse: não penseis que vim a destruir a lei ou os profetas. Não vim a destruir, mas cumprir. E até que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará da lei um só jota e uma só tio, até que tudo seja cumprido. Jesus mesmo confirmou a vigência da lei com sua palavra e seu exemplo. Em terceiro lugar, o terceiro princípio é que Jesus veio para confirmar o valor da palavra sobre a tradição humana. E em Mateus 15, 3, Jesus perguntou aos fariseus e lhes disse: e vós, por que transgredis o mandamento de Deus por causa de vossa tradição? Jesus confronta os fariseus por seguirem a tradição e violarem a palavra de Deus. Este é um bom princípio. Em quarto lugar, o quarto princípio é que Jesus veio para confirmar a palavra de Deus como salvaguarda contra os erros. E no livro de Mateus 22, 29, Jesus repreendeu aos saduceus e lhes disse: errais não compreendendo as Escrituras nem o poder de Deus. E o motivo do erro era a ignorância das Escrituras e do poder de Deus. E realmente, quantas pessoas cometem tantos erros só por não conhecer e compreender as Escrituras? O quinto princípio é que Jesus enfrentou as tentações com um está escrito. No livro de Mateus, capítulo 4, 1 ao 11, nas 3 tentações, Jesus não respondeu foi escrito ou será escrito. Ele respondeu está escrito, porque a palavra é viva e eficaz para todas as pessoas e abençoa todas as nações e em todas as épocas. Embora o próprio Jesus fosse Deus, sua defesa era submeter-se completamente à palavra de Deus.
Dessa maneira, seu ministério começou com uma base sólida, construída sobre a confiabilidade da Bíblia. O sexto princípio é que Jesus interpretou as Escrituras com a própria Escritura. E no livro de Lucas, o capítulo 24, 27, encontramos a experiência de Jesus caminhando a Emaús com 2 discípulos. E o texto diz que, começando por Moisés e pelos profetas, e explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Jesus começou aqui um estudo bíblico sistemático. Compreender as Escrituras envolve muito mais do que apenas selecionar textos aqui e ali. Devemos estudar toda a Escritura e a própria Escritura que interpreta a própria Escritura. Em Lucas 24, 44, a referência das Escrituras como a lei de Moisés, os profetas e os salmos refere-se às 3 divisões da Bíblia que eram conhecidas pelos judeus naquela época. O segundo assunto da lição dessa semana é os apóstolos e as Escrituras. Em Romanos 1, 2, Paulo refere-se ao Antigo Testamento como as Sagradas Escrituras. Em Lucas 10, 16, Jesus eleva o Novo Testamento ao nível de suas próprias palavras. Ele diz: quem vos ouve a vocês, a mim me ouve. No livro de 2 Pedro 3,16, Pedro se refere aos escritos de Paulo como as outras Escrituras. E em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 4, Paulo identifica o Espírito Santo como a fonte de suas epístolas. E em Apocalipse, capítulo 1, verso 1, João apresenta o Apocalipse como a revelação de Jesus Cristo. Em resumo, a interpretação da Bíblia, de acordo com as declarações de Jesus e dos apóstolos, não pode ser feita da mesma maneira que a interpretação de outros livros seculares ou humanos. A verdadeira hermenêutica ou a interpretação da Bíblia deve ser uma interpretação das Escrituras e pelas Escrituras. Isto deve estar muito claro entre nós. Algumas aplicações ao final. Um princípio que aprendemos na lição dessa semana é que devemos começar o dia estudando a palavra, descobrindo Jesus na palavra. E o Cristo descoberto na palavra nos dará condições para entender a palavra. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos orar. Querido Pai, mais uma vez, muito obrigado por tua palavra. Que o Espírito Santo nos guie a estas verdades e, caminhando estas verdades, possamos estar sempre prontos para a tua vinda. Em tuas mãos colocamos nossa vida e nossa decisão de estudar a Bíblia cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por estar conosco mais uma vez. Lembre nosso lema: maná, cada dia, cada manhã é alimento para a vida. Que Deus te abençoe.